Bom, pessoal, então seguindo aqui, né, agora a gente vai ver aqui a segundo tipo de base, né, que são as bases formadas por ligações iônicas, certo? Até fiz um destaque aqui, né? E essas bases formadas por ligações iônicas, elas sofrem reação de solubilização, certo? Que jeito que é de modo genérico assim uma base iônica? Genericamente eu posso desenhá-la desse jeito aqui, ó. A base iônica, ela sempre já tem nela o ânion hidroxila. Então, o ânion da base, ele já existe ali na base, ó. E aí, simplesmente, esse ânion hidroxila, ele está fazendo uma ligação iônica com um metal. Porque sempre essas bases iônicas aqui, elas vão ser, esse elemento aqui vai ser um metal. Então, por isso que está simbolizado pela letra M aqui, um sinalzinho de mais, né? É claro que esse metal, ele pode ser mais um, mas ele pode ser dois mais, três mais, né? Então, é claro que isso pode mudar, né? Então, no meu jeito genérico aqui, até eu ia colocar um N mais aqui, mas depois eu deixei, não, deixa assim, deixar só um M mais, tá? Geralmente nos livros o autor gosta de colocar um N mais, né? Que tá até mais correto, porque são diferentes possibilidades de uma carga positiva, né? É que eu também aqui, se eu fizesse isso, a bolota ia ficar maior que o H menos, e eu quis manter as proporções, né? Geralmente o ânion, ele é maior que o metal, né? Geralmente, mas em alguns casos também não. Bom, deixa eu seguir aqui na minha explicação, então. A ligação iônica, né? A ligação iônica entre os átomos que compõem a base, isso muda totalmente o jeito em que ela vai reagir com a água, certo? No caso aqui, a base, ao ser colocada em meio aquoso, a única possibilidade dela acontecer é simplesmente a água solubilizar a base. Essa base aqui, quando ela está na forma, essa base aqui, quando ela está na forma sólida, a gente vai ter aquilo que a gente já estudou antes, que é uma estrutura cristalina. A gente vai ter sempre em torno do ânion outro cátion, e em torno de outro cátion outro ânion, e assim a gente vai construindo aquele bloco, aquela estrutura cristalina. Lembram? E quando a gente coloca aquela estrutura cristalina feita de cátions e ânions em meio aquoso, o que que a água faz? A água faz o que a gente chama de solvatação, ela solubiliza. Inclusive, isso aqui é uma coisa que a gente já estudou também. Lembrem, ao colocar íons em meio aquoso, a gente está fazendo uma interação intermolecular do tipo íon-dipolo. A gente tem um íon e moléculas que são dipolos, são polares, né? E esse processo de solvatação nada mais é do que moléculas de água vão se aproximar do cátion, sempre mirando para o lado do cátion, o lado da molécula que é parcialmente negativo. Posso recapitular com vocês aqui, ó. A molécula de água, ela é formada por duas ligações covalentes, certo? Essas duas ligações covalentes aqui são feitas com hidrogênio. O hidrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. Então a nuvem eletrônica, ela fica a maior parte do tempo aqui perto do oxigênio e muito poucos elétrons. O percurso do elétron é bem isso aqui que eu estou fazendo com o mouse, ó. Ele vai lá, fica um tempão lá e aqui bem rapidinho, sabe? Então, a gente tem maior frequência de encontrar os elétrons perto do oxigênio do que perto dos hidrogênios. E como a molécula de água ela tem geometria angular, por que tem geometria angular? Porque o oxigênio ele fez duas ligações e ele é da família 16, lembra? Então ele tem dois pares de elétrons sobrando aqui, tá? Então a gente tem um afastamento máximo entre quatro coisas. Só que duas das coisas são pares de elétrons, a gente nem desenha os pares de elétrons ali. E aí então a gente vai ver que as ligações vão ficar formando um ângulo, certo? Então se essa molécula aqui é angular e o oxigênio ele atrai a nuvem eletrônica para o lado dele, a gente tem que essa região da molécula, ao lado do oxigênio aqui, ó, esse lado da molécula, digamos assim aqui na tela, o lado de cima da molécula aqui, esse lado é rico em elétrons. Então a gente diz que ele é parcialmente negativo. Entenderam? Ele não é negativo, não tem carga aqui. Mas parcialmente negativo ele é, porque os elétrons se encontram com maior frequência aqui perto do oxigênio. Já na região de baixo, aqui no lado dos hidrogênios, a gente diz que essa região aqui da molécula ela é parcialmente positiva. Entenderam? Parcialmente. Isso aqui a gente já estudou isso aqui. Tem até um simbolozinho que é tipo um ρ, assim, né? Lembra? Então, essa parte de baixo da molécula aqui ela é parcialmente positiva. Então, quando a molécula de água faz a solvatação de íons, ela se aproxima do íon, ela se aproxima de um jeito de acordo com a carga do íon. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cátion, né? Então, quando essa molécula de água chegar aqui ao redor de um cátion, ela sempre vai se orientar desse jeito que eu desenhei aqui, ó, à direita, ó. Vejam que um monte de molécula de água se aproxima do cátion, sempre mirando para o lado dele, o lado parcialmente negativo dela.
E isso faz todo sentido. Isso aqui é uma atração entre cargas opostas. O cátion tem carga positiva e esse lado da molécula tem carga parcialmente negativa, entenderam? E esse processo aqui ele vai acontecendo. Então, a gente tem um bloco cristalino, né, que é um monte de cátion ligado a um monte de ânion, até que o nosso olho enxerga aquilo na forma sólida, e a gente coloca aquilo em água e as moléculas de água começam a fazer esse serviço aqui. Elas vão lá, arrancam cátion, vão lá, arrancam outro cátion, vão lá, arrancam outro cátion, e aí elas fazem a mesma coisa arrancando os ânions. Só que quando elas arrancam os ânions, elas se orientam invertido. Como o ânion é negativo, elas miram para o lado do ânion os seus hidrogêniozinhos, certo? E aí, então, a molécula de água também consegue tirar os ânions lá da estrutura cristalina. E quando a gente tem os cátions e ânions rodeado por moléculas de água, que a gente chama de íon hidratado, né? Ou íon solvatado, também pode chamar desse jeito, isso aqui o nosso olho não vê, entenderam? Então a gente pode colocar, por exemplo, uma base iônica, que é um sólido, a gente pega ela de colher, né? E joga em água, agita a solução e a água faz o serviço dela, que é separar os cátions dos ânions, e voilá, sumiu a base. E parece uma mágica. Se for pensar, tu tem uma coisa que tu tá vendo, tu bota em água, mexe, tu não vê mais, entenderam? E é bem isso. Esse é o processo chamado de solubilização, entenderam? Só que aí é que tá, pessoal. Até a gente chama, não é errado dizer que é uma reação da solubilização, né? Mas a gente, não, na prática, bem dizer, não é bem uma reação, sabe? Porque não, os reagentes que a gente tinha antes são os mesmos que a gente tem depois, sabe? Na real mesmo, a gente pode dizer que isso aqui nem é uma reação. Porque a gente tinha a base, o que mudou é o formato que eles estão. Aqui a gente tem a base na forma sólida e agora o que eu tenho? Isso aqui é a mesma base na forma líquida, na forma solvatada. Lembram? Isso aqui são interações intermoleculares. Nenhuma molécula mudou, entendeu? Eu posso dar um exemplo, eu posso dizer para vocês que eu tinha, é bem isso, eu tenho a base na forma sólida, coloquei em água, e agora eu tenho a mesma base na forma, digamos, entre aspas, aquosa. Ou seja, na verdade eu separei os íons da base, certo? Então é isso, mas eu deixei escrito reação aqui, eu acho que é mais tranquilo vocês começarem a estudar entendendo que aqui é uma reação, né? Mas eu acho que todo mundo entendeu o que eu quero dizer também aí, certo? Bom, agora eu vou vir para outro destaque que eu quero fazer aqui. Nas reações iônicas, percebam que a hidroxila, ela sempre teve lá na base, ela já fazia parte da base. É diferente da outra que a gente viu antes, tá? E simplesmente essa hidroxila, a água separou ela dos cátions e deixou ela disponível lá na solução para reagir, entenderam? Aqui ela não está, digamos, entre aspas, disponível para reagir, porque ela já está ligada a um cátion, né? E todas as hidroxilas estão ligadas ao cátion. Mas aqui em meio aquoso ela está disponível para reagir com alguém. É claro que a gente não... Se a gente pegar e manipular com a mão, por exemplo, isso daqui, é claro que esses íons OH- vão acabar pegando a umidade da nossa mão e a gente vai se causar queimadura na gente, né? Mas na real, o fato de colocar a base em meio aquoso, aí sim a gente deixa totalmente disponível os íons OH-, certo? E aí esses íons OH-, como eu já tinha explicado para vocês, esses íons OH- é que corroem a nossa mão, é a parte reativa, digamos assim, das bases. Eu acho que eu não falei no vídeo anterior, agora me lembrei, tem uma diferença da reatividade dos ácidos para as bases. Os ácidos são muito rápidos, a velocidade, vamos supor, a pessoa virou um ácido na mão, é quase que nem botar a mão no fogo, botou, queimou na hora. E a base não. A base ela não queima na hora. E isso é uma coisa até ruim. Porque nesse sentido é melhor até o ácido, porque tu tocou no ácido, já queimou, tu tira a mão ali, vai lá, lava, toma os procedimentos corretos e deu. E a base é cruel, eu sempre aviso isso nas aulas experimentais para os alunos. A base é aquele reagente em que tu talvez virou na mão, limpou no jaleco ali, não queimou, não dá nada. E aí depois tu vai lá, sai da aula, vai lá horas depois da aula e aí começa a queimar. Aí é que tá. Depois que começa a queimar, aí lavar com água, aí é paliativo, não é a mesma coisa. Se tu virar a base na tua mão, na hora tu lavar com água, não acontece absolutamente nada. Mesmo sendo uma solução de base forte. Virou na mão, corre lá, lava a mão, esqueça, não tem acidente nenhum. Já o ácido tem. Virou o ácido na mão, acidente de laboratório.
E a base não, virou a base na mão, lavou, não é acidente. Agora, se tu virou a base na mão porque não ardeu, tu só enxugou ali e seguiu trabalhando, aí sim, daí é um acidente. Porque vai queimar depois, né? Então a reatividade dela é diferente do aço nesse sentido. A diferença é na velocidade em que ela reage, né? E, e é isso. Então, essa é uma diferença também aqui, né? E eu gosto de explicar essas coisas, né? Além de ser muito úteis, né? Para vocês trabalharem no dia a dia, tô dando uma coisa prática aqui do conhecimento da química, né? E também frisar bastante que é isso, ó, esse aqui é o, como é que eu vou dizer, o princípio, como é que eu vou dizer, digamos assim, eu vou chamar de, esse aqui é o reativo da base, né? O que que é a base? Base é uma molécula que produz esse carinha aqui, ó, o OH-, chamado de hidroxila, certo? Então a gente já viu lá que que é um ácido? Os ácidos produzem o hidrônio, o íon H3O+, né, que a gente chama de H+, para facilitar. Os ácidos produzem o H+, e as bases produzem os OH-. Beleza? Ah, pessoal, deixa eu dar mais uma olhada aqui na tela, ver se eu esqueci de dizer alguma coisa. Acho que não, tá? Então, acho que meu próximo vídeo aqui eu já vou então para a gente começar agora a pegar exemplos, né? Percebam que até aqui eu fiz só explicações genéricas, né? Eu não peguei nenhuma base para dar exemplo, não falei de nenhuma, né? E aí agora no próximo slide, então, a gente já começa a estudar as bases que eu escolhi para a gente estudar aqui no primeiro ano do ensino médio, tá? Que é as mais frequentes e a minha ideia é a mesma coisa. Eu escolhi algumas aqui para explicar para vocês, mas todas que eu escolhi, se vocês aprenderam elas, cada vez que aparecer uma outra um pouco diferente, vocês vão entender, né? Porque na real vocês já aprenderam a coisa. Então, deixa eu fechar o vídeo aqui e vou começar o próximo.